Então, pessoal, vamos dar início aqui. Antes da gente falar sobre a segunda lei da termodinâmica, vamos abordar essa atividade que eu passei para vocês na última aula. Bom, olha só. A questão ela diz o seguinte: uma das máquinas mais eficientes já construída opera entre 430 graus Celsius e 1870 graus Celsius, tá? Aí a letra A ele pede para calcular o rendimento máximo teórico e a letra B ele sugere o seguinte: o rendimento real da máquina é de 42%. Quanta potência útil o motor produz se absorver 1,40 vezes 10 elevado a 5 joules de calor a cada segundo de seu reservatório quente? Então, a primeira parte nós vamos calcular o rendimento máximo e a segunda parte nós vamos verificar qual que vai ser o valor da potência útil. Lembrando que potência útil é energia dividida pelo tempo, tá? Então vamos lá. Primeiro, como que a gente faz para calcular o rendimento máximo teórico, tá? A gente precisa entender o seguinte, que o rendimento, de acordo com o que a gente estava estudando, ele é 1 menos a quantidade de calor frio dividido pela quantidade de calor quente, né? No caso de quente. Só que como a gente não tem esses valores, a gente tem só valor de temperatura, a gente pode substituir aqui a quantidade de calor pela variação de temperatura, ou seja, a temperatura fria dividida pela temperatura do quente. Então, feito essa substituição aí, a gente consegue calcular aí o valor da temperatura, tá? Então vejam o seguinte, ó. Então isso aqui vai ser 1 menos a temperatura no frio. Aí a gente vai pegar esses 430 e somar 273, tá? Para que ela fique em Kelvin, tá bom? Então 430 mais 273, o valor vai dar aqui 703 dividido por 1870 mais 273, tá? Vou começar a usar a calculadora aqui para não perder tempo aí fazendo cálculo nenhum. Deixa eu adicionar essa pessoa que está entrando agora aqui. Então o resultado vai dar 2143. E aí eu vou fazer o cálculo direto, tá, gente? Não vou calcular aqui o MMC e tal. Então o cálculo direto vai ficar como resultado vai ficar 0,67. Esse aqui é o rendimento dela, 1955, tá? Vamos deixar assim nessa aproximação. Deixa eu só pegar aqui uma outra forma agora. Então, feito isso, a gente tem o rendimento de uma máquina de Carnot. Alguma dúvida até aí, pessoal? Não. Então, para a gente calcular o rendimento máximo teórico, a gente substitui os valores, tá? Na fórmula e encontra o rendimento máximo teórico. Vocês vão encontrar, por exemplo, se vocês derem uma pesquisada, se vocês pegarem o site, deixa eu pegar aqui o link do site, ó, só física. Eu vou colocar o link aqui no chat para depois, se vocês quiserem, vocês entrarem nesse site aqui, vai ter um resumão desde a primeira lei da termodinâmica até o ciclo de Carnot, tá? Para vocês, digamos assim, estudar essa parte, tá bom? Então, feito isso, nós temos aqui o rendimento máximo teórico seria de aproximadamente 67%, tá? Esse seria o rendimento máximo teórico dessa máquina, tá bom? E no item B, ele diz o seguinte, olha, o rendimento real. Então, o rendimento real, ele vale 42%, tá? Aí ele diz o seguinte, ó, quanta potência útil o motor produz se absorver, aqui, se ele absorve
de calor, nessa quantidade de calor. Então a quantidade de calor absorvida, gente, é igual a 1,4 vezes 10 elevado a 5 joules, tá? Esse aqui, a cada segundo. Então qual seria, ele pede a gente calcular qual seria a potência útil do nosso sistema. Então aqui a gente vai perceber o seguinte, ó, se a potência real é 42%, eu venho e utilizo a fórmula do rendimento de uma máquina térmica, tá? Para descobrir então o valor, a relação entre o calor, o rendimento e a potência. Ó. Deixa eu abrir a página aqui do livro e mostrar para vocês a página que nós precisamos usar. A página, aquele Q ali embaixo é Q o quê? É a quantidade de calor absorvido, tá? Na verdade, isso aqui poderia ser só o Q, tá? Mas seria aqui para deixar de acordo com... Só para dar uma ênfase aqui, rendimento real, então coloquei um R. Quantidade de calor absorvido, coloquei um A. E aqui PU seria potência útil, tá bom? Entendi. Mas a gente vai analisar o seguinte ponto, ó. Rendimento, pessoal, é trabalho dividido pela quantidade de calor, tá? A quantidade de calor que o corpo, não, como é que chama? Isso aqui é o quê? Que a máquina vai receber, tá? Quantidade de calor que a máquina absorve, tá bom? Do aquecimento dela. Então vocês vão observar que o trabalho ele vai ser calculado como sendo o rendimento vezes essa quantidade de calor, que no caso seria o Q, tá? Absorvido. Ou seja, pessoal, o trabalho, observe que a gente vai calcular a potência, mas isso a gente vai primeiro calcular o trabalho. Então o trabalho são os 42%, 42% é 42 por 100, ou 0,42, vezes 1,4 vezes 10 elevado à quinta potência, tá? Eu peguei aqui, ó, o rendimento e a quantidade de calor para fazer o cálculo com eles, tá? Se nós... Aqui é um vezes. Deixa eu adicionar mais um que entrou agora. Bom, se nós substituirmos... esse aqui é só fazer o cálculo. Pega a calculadora e faz o cálculo. Claro que no Enem, na prova, vocês não vão ter esse luxo, mas para a gente não perder tempo, já que a gente só tem um horário, multiplica direto. Isso aqui vai dar 58,8, tá? Vezes 10 elevado a 3, tá? Ou se você preferir, você pode deixar logo no modelo padrão 58,8 e mais 2 zeros. Caso eu não tenha errado nenhuma observação, o valor do trabalho vai ser 58.800 joules de energia, tá? E aí a pergunta é o seguinte, como que a gente consegue calcular então a potência? Observe o seguinte, ó, a potência útil, quanta potência útil o motor produz se absorver essa quantidade de calor a cada segundo, tá? Então lembre-se o seguinte, potência é energia dividido pelo tempo, tá? Então nessas palavras aqui, essa energia aqui é o trabalho, tá? É o trabalho que foi consumido ali pelo motor. Vai ser de 58.800 dividido por 1 segundo, ou seja, 58.800 watts, ou se você quiser 58,800 quilowatts, tá? Aí se você tirar o zero, fica só 58,8 quilowatts. Lembrando que o quilo vale 1000. Então essa seria a potência aí útil da nossa máquina. Aqui um ponto importante, tá? Observe que a gente está usando rendimento real. Se a gente fosse utilizar o rendimento, por exemplo, máximo ou teórico, tá? Aí depois a gente teria que subtrair a potência dissipada e dá muito trabalho para a gente calcular. Mas ficou alguma dúvida, pessoal, em relação a essa questão? Ou deu para entender? Aí, para quem tiver dúvida, pessoal, a questão 2, tá? Ela diz o seguinte, ó, o rendimento de uma certa máquina é de 25% e a fonte fria é a própria atmosfera a 27 graus Celsius, tá? Aí ele pede para calcular
a temperatura da fonte quente. Eu até tinha colocado já o resultado para vocês aqui. Essa é uma questão bem tranquila, seria praticamente a letra A daqui, ó, igualzinho a letra A dessa questão, que seria o seguinte: eu sei que o rendimento é 1 menos a temperatura fria sobre a temperatura quente. Ora, se o rendimento é de 25%, 25% é 0,25, 1 menos a temperatura fria, que é 27 graus Celsius. Então, 27 graus Celsius em Kelvin dá 300, dividido pela minha variável. Bom, agora é só resolver esse cálculo, bem suave. A gente vai passar o 1 para o outro lado subtraindo, né? Então vai ficar 0,25 menos 1 menos 300 igual a menos 300 sobre a temperatura quente. E aí vai dar menos 0,75 igual a menos 300 sobre a temperatura quente. Multiplicando por menos 1 dos dois lados, teremos 0,75 igual a 300 sobre a temperatura quente. E aí passando e multiplicando, e o 0,75 por outro lado dividindo, fica 300 dividido para 0,75. Então, o valor da temperatura quente vai ser, deixa eu fazer aqui, 300 dividido para 0,75 dá 400. 400 Kelvin. E aí a gente retirando 273, o resultado é justamente o que aparecia lá na questão como resposta, 127 graus Celsius. Essa aqui é a temperatura quente, tá? Então observe que não tinha tanta dificuldade nessa questão, é só um pouco de aritmética aí, resolver essa equaçãozinha aqui, bem tranquila, tá? Substituir corretamente, fazer o cálculo de maneira correta, a gente chega ao resultado. Resumindo a nossa história até aqui em relação a esse conteúdo, pessoal, é justamente o que vai abordar a página lá só física, né? Em relação à termodinâmica. A primeira parte aqui que nós estudamos em relação à energia interna. Depois eu vou falar um pouco sobre trabalho, tá? Eu vou colocar aqui a primeira e a segunda lei da termodinâmica. E a gente acabou de ver sobre as máquinas. Eu vou colocar só os dois pontos principais que eu quero abordar aqui. Na verdade, só o ponto principal que eu quero abordar aqui, que é a primeira e segunda lei da termodinâmica. Olha só o que diz a primeira e a segunda lei da termodinâmica. A primeira lei diz o seguinte: a quantidade de calor que um corpo, que um sistema possui é igual ao trabalho mais a variação de energia interna desse sistema. Já a segunda lei da termodinâmica diz para a gente o seguinte: primeiro, o calor não pode fluir de forma espontânea de um corpo de temperatura menor para um corpo de temperatura mais alta. Ou seja, é sempre do maior para o menor. É o de maior temperatura que cede calor para o de menor temperatura. Segundo ponto, é impossível a construção de uma máquina que, operando em ciclo termodinâmico, converta toda a quantidade de calor recebida em trabalho. Essa é a parte triste, né? Porque sempre vai ter uma parte que é dissipada, uma parte de energia que é perdida, tá? E a terceira observação é: a entropia não pode diminuir em um sistema fechado. Então a primeira coisa seria o seguinte: o que é entropia, tá? Essa seria a primeira pergunta, né? A entropia, gente, num sistema termodinâmico bem definido e reversível, é uma função de estado cuja variação infinitesimal é igual à razão entre o calor infinitesimal trocado com o meio externo e a temperatura absoluta do sistema. Isso aqui seria, digamos assim, uma parte mais matemática do nível superior, tá? Física do nível superior, desculpa. E a entropia, de um modo mais simples, é o seguinte: é uma grandeza física capaz de medir a multiplicidade de estados e a quantidade de energia indisponível em um sistema físico termicamente isolado. Ela é muito importante e utilizada na mecânica, estatística e na termodinâmica para medir o grau de desordem de um sistema. Em outras palavras, a entropia, né, o grau de desordem do sistema, não pode diminuir em um sistema fechado, tá bom, gente? Então esse é o ponto básico aqui das duas leis da termodinâmica que nós precisamos compreender para o nosso
para o nosso estudo. Lembrando o seguinte, que o ponto que nós estamos estudando agora, que é a partir da página 24, tem como objetivo agora a gente verificar as limitações, a possibilidade de transformar calor em trabalho. Essa limitação é dada por essa segunda parte aqui, ó, que é impossível, tá, que toda a quantidade de calor seja convertida em trabalho, tá? Então essa é a parte da dificuldade, das limitações que nós temos aí nessa conversão. Vocês vão encontrar isso na página 25, inclusive essa parte aqui está na página 25 aí como uma observação importante. Próximo ponto seria nós estudarmos, entendermos a questão do refrigerador, tá? Vejam que anteriormente nós havíamos visto um ciclo da seguinte maneira. Deixa eu pegar aqui o print aqui da nossa aula, página 27 agora, acho que na página 25, deixa eu ver aqui. Primeiro foi na página 25, a gente teve uma imagem, isso, 21, desculpa, tá, gente? Mas eu vou printar ela aqui, as duas que eu quero discutir com vocês em relação ao aquecimento, e agora a gente vai, na página 25, a gente vai falar sobre o resfriamento, tá? Desculpa, 27, tá, gente? Não é 25, não, é 27. Página 25 ainda é sobre, não sobre o resfriamento, e sim sobre o aquecimento ainda. Então vamos lá. Então, o princípio pessoal de funcionamento foi basicamente esse aqui, ó. Algum erro aqui, peraí. Pronto. Vamos lá. Então, basicamente é o seguinte: nas máquinas térmicas, né, inicialmente a gente viu o seguinte funcionamento, né? Uma fonte quente cede calor para a máquina térmica, ela converte calor em trabalho e uma parte do calor ela é enviada para uma fonte fria, tá? Já no caso do refrigerador, ela vai fazer o contrário. Ela vai pegar uma fonte fria, vai converter uma parte vai receber um trabalho de um meio externo, de algo externo, e vai converter essa parte do trabalho e enviar para uma fonte quente, tá? Por exemplo, numa geladeira de refrigerador doméstico, um trabalho é feito pelo motor do compressor utilizando a energia elétrica. Uma quantidade de calor Q2 é retirada do congelador, que seria a fonte fria, e uma quantidade de calor Q1 é liberada para a fonte de quente, que seria o meio ambiente. Nesse caso, o princípio da conservação de energia estabelece o quê? Que a quantidade de calor Q1, tá, é igual à quantidade de calor da fonte fria mais o trabalho que foi recebido, tá? Que foi recebido aí para poder fazer a transformação. Então a gente tem esse exemplo, né? Observem sempre que na parte de trás da geladeira vocês vão observar uma grade. E essa grade, tá? Ela justamente serve para mandar o calor retirado de dentro da geladeira para a fonte quente, que seria o meio ambiente. Aí nós temos, por exemplo, a questão 7 da apostila, que vai abordar essa questão do refrigerador. Deixa eu pegar ela aqui. Vou até colocar a solução também já, só para a gente discutir aqui esse procedimento. Olha só. Então, questão 7, ela aborda o seguinte, ó. Por que o congelador das geladeiras mais tradicionais se localiza na parte superior do refrigerador? Por que isso acontece? O congelador é a parte mais fria e usualmente se localiza na parte superior, possibilitando as trocas de calor em todo o interior da máquina. O ar quente, que é menos denso,
da parte inferior sobe e resfria-se na região do congelador. Torna-se mais denso e desce. Estabelece um ciclo, pessoal. Então o ar quente sobe, se resfria no congelador e depois que ele resfria, ele desce, esfriando a parte de baixo do congelador. Tá? Então esse seria o princípio de funcionamento desses refrigeradores, tá? Que basicamente são os refrigeradores mais antigos. Esses mais novos, eles utilizam outros mecanismos e, portanto, tem o congelador na parte de baixo, o que eu acho bem estranho, mas ainda não pesquisei para saber por que eles fazem isso. Na questão 8 diz assim, ó, os refrigeradores horizontais do supermercado mantêm a temperatura bastante baixa, mesmo ficando abertos. Já as geladeiras verticais começam a degelar se ficarem com as portas abertas. Por que há essa diferença? Então vamos lá observar o seguinte. Nos horizontais, o estabelecimento de correntes de convecção é mais dificultado. O ar quente do meio exterior não tem tendência a descer, já que é menos denso. Portanto, quase não há troca de calor por convecção. No caso das geladeiras verticais, as geladeiras normais, né, convencionais, aquelas que geralmente fica refrigerante e tal, por que elas têm que permanecer fechadas? Porque aqui existe uma circulação do ar quente e frio. Então o ar quente fica embaixo, ele vai subir, resfria-se aqui em cima e depois ele desce. Então esse ciclo permanece sempre constante, tá? Sempre está subindo o ar quente, sempre está descendo o ar frio. Então vira um ciclo aqui do ar dentro da geladeira. No caso dos refrigeradores horizontais, isso não ocorre porque não existe esse ciclo, tá? O ar gelado já está ali embaixo, então não tem como. Existe uma certa dificuldade para que se mantenha esse ciclo aí perdurando nesse momento, tá bom? Alguma dúvida, pessoal, até aí? Bom, como está todo mundo de boa, a gente está encerrando, pessoal, esse capítulo, tá? Semana que vem nós vamos começar a óptica geométrica, nós vamos estudar a ondulatória. Vamos começar com óptica geométrica e depois ondulatória, como a gente havia discutido na nossa primeira aula, quando a gente retornou aí do recesso. Mas antes disso, antes da gente encerrar, na verdade, a aula, eu quero mostrar algumas imagens para vocês e discutir, fazer um resumão antes de mandar o exercício dessa semana para vocês, tá? A partir da página, deixa eu ver aqui, a partir da página 31, a gente vai ter alguns resumos, tá? Então, eu vou mostrar alguns prints aqui para vocês e ir discutindo sobre esses resumos aqui para vocês até mesmo completarem a apostila de vocês em relação a eles. O primeiro deles é este daqui, pessoal. Primeiro, o conceito fundamental é conceito de sistema, vizinhança, energia interna. Façam um mapa mental com essas informações, tá? Para ficar mais sólido o conhecimento de vocês. Trocas de calor, realização de trabalho, transformação isotérmica, isométrica, isobárica, adiabática, cíclica, tá faltando uma aqui, isobárica, tá? Que não tem aqui, mas dá uma olhada lá. Primeira e segunda lei da termodinâmica, máquinas térmicas, rendimentos e refrigerador. Seria um resumo importante e interessante que vocês devem ter. Depois acessem lá o meu canal no YouTube, deem uma olhada nos vídeos anteriores, vão fazendo a construção de conhecimento de vocês e aí qualquer dúvida eu posso estar auxiliando vocês, tá? Segundo ponto, ó, primeiro, nós temos os processos termodinâmicos, começa com a troca de calor e aí nós vamos ter as informações aqui, ó, quantidade de calor, sistema, a vizinhança, o sistema absorve calor, então ele é positivo, se for negativo o sistema libera calor para o meio exterior. Temos ainda as relações aqui da realização de trabalho. Eu vou estar colocando os prints aqui para vocês. E aí depois vocês pausam o vídeo quando vocês forem acessar lá no YouTube e vão anotando, completando a apostila de vocês e fazendo as anotações de vocês referentes a isso aqui, tá? Ó. Então, realização de trabalho, trabalho positivo, tá? Então, o volume aumenta, trabalho negativo, o volume diminui, tá? Existe uma compressão do gás,
trabalho positivo existe uma expansão do gás, tá? Então, vocês dão uma olhada lá. No vídeo vocês podem ir pausando e anotando. As transformações da termodinâmica agora. Deixa eu pegar todos aqui. Então aqui nós temos as transformações da termodinâmica. Então vamos lá, ó. Então temos isotérmica. Lembre-se, isotérmica, temperatura constante. Relação da primeira lei da termodinâmica. O que acontece no sistema. Isovolumétrica. Volume constante. Adiabática. O que acontece no sistema, a explicaçãozinha e as transformações cíclicas, tá? Depois vocês pausam o vídeo e vão conferindo de um em um e completando a apostila e fazendo as anotações próprias de vocês. Tudo isso aqui a gente já estudou, tá? Não é algo completamente novo aí no nosso estudo. Agora eu vou mostrar, vou anotar aí para vocês a da primeira e segunda lei da termodinâmica aí. Então vamos lá. Primeira lei da termodinâmica, variação de energia interna igual a quantidade de calor menos trabalho. Lembre-se também que a gente, acho que no livro está até assim, quantidade de calor variação de energia mais o trabalho, tá? Aqui é só passar o trabalho para o outro lado somando. Aqui as observações em relação à segunda lei da termodinâmica, sobre máquina térmica, sobre o rendimento. Lembrando que aqui, tá, não foi colocado a relação da temperatura, tá? Da temperatura fria sobre a quente. Então essas informações aqui, vocês utilizem aí para estarem completando a apostila de vocês, ó. Vocês vão pausando o vídeo, completando, fazendo as anotações básicas para o estudo de vocês, tá? Qualquer dúvida vocês podem estar falando comigo que eu tiro as dúvidas de vocês, tá bom, pessoal? Alguma dúvida até aí? Nenhuma, não. Então, de boa. Vou estar fazendo agora a chamada, tá? Vou encerrar a gravação agora para a gente estar fazendo a chamada.